Olá, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui com vocês mais uma vez para partilhar com vocês o pão, o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Sejam aí bem-vindos. Você que já é inscrito no nosso canal, deixe seu like para nós, compartilhe aí o nosso vídeo, meu irmão, minha irmã. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, meu querido. Se inscreva, minha amada, no nosso canal, partilhando o pão, para que você venha receber o alimento da parte do Senhor, né? Tem aí quase praticamente todos os dias nós postamos um vídeo novo, né? Direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Então, para que ele venha nos alimentar e nos ensinar cada vez mais, amém? Vamos já aí partir para a palavra? Se inscreve, deixa seu gostei para nós, compartilha nosso vídeo e clica no sininho das notificações, por favor, meus amados. Vamos abrir a palavra? Falei que a gente ia ter a Bíblia de papel e hoje eu estou aqui com ela. Deus seja louvado por isso, amém, meus amados? Porque nada como uma Bíblia, né? No papel, nós estávamos achando muitos erros de português ali nas Bíblias do celular. E isso estava incomodando. Então vamos aí. Atos capítulo 12, eu vou ler do versículo 6 até onde o Espírito Santo fala. Diz assim: Pedro é libertado. Amém? Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ele estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Amém? Vamos até aqui, que a gente já sabe aí o decorrer dessa história, né? Achavam que ela estava variando, a empregada, né, amor? Com certeza. Quer falar? Pode falar. A paz esteja com todo, irmão. E a palavra de Deus, ela dá uma referência do que o que nós estamos ali entendendo. O que nós estamos entendendo da palavra de Deus, né? Pedro estava ali preso, né? E Herodes estava ali, né? Ia matar Pedro, né? Como diz ali, prendeu para isso. Mas
existe algo em nosso coração quando nós estamos diante de Deus e nós servimos a Deus. Nada pode nos prender, nada pode, ou qualquer algo contra a nossa vida pode acontecer se Deus não permitir. Se Deus permite alguma coisa, porque há um propósito naquilo. E se aquilo não acontecer, porque Deus tem algo a fazer, tirando você de dentro de um problema. E Deus vai nos abençoando, dando força para que nós venhamos entender a palavra dele. E Pedro depois ali entendeu, o anjo que foi até ele, libertou ele das correntes e tirou ele da cadeia. Ele livrou das mãos de Herodes. Irmão, então, hoje, a gente trazendo pela nossa vida de hoje, que às vezes você está preso em alguma situação, e você não sabe como se livrar daquela situação, você não sabe como sair, como se livrar daquela situação. Mas se você tem uma vida em Cristo, uma vida ali agregada em Deus, pode ter certeza que quando você fala, você ora, você busca a Deus, o tempo determinado por Deus, a hora que Deus vai fazer, não importa, irmão. Só importa que você esteja firme, continua buscando a Deus, continue ali na presença de Deus, porque Deus vai fazer. E Deus não vai deixar que nada venha acontecer na sua vida se não for permissão dele. Então, irmão, entenda, quando alguma coisa acontece, porque tem um propósito naquilo que Deus está fazendo. Ah, mas aconteceu. Então, fique firme. Você não serve a Deus, você está na presença de Deus, então não se preocupa. Não se preocupa daquilo que está acontecendo na sua vida. Só se preocupa em orar, buscar a Deus, estar na presença de Deus. Se preocupa a cada vez mais estar na presença de Deus. Isso é importante, porque se você estiver na presença de Deus, você está firme ali, você está orando, você está buscando, então, irmão, Deus vai te livrar. Deus vai enviar um anjo para te livrar de qualquer situação que você está. Então, irmão, não se preocupa em ficar ali achando que aquela situação que você está, você não vai conseguir sair. Então, irmão, porque aqui ele fala aqui no verso 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João, Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Você vê que, irmão, às vezes a gente estamos aqui, mas estamos orando para vocês. Orando para cada pessoa que ouve esse vídeo, cada pessoa que vai abrir esse vídeo para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos orando, irmão. Então você vê que ali, quando Pedro chegou lá, ele foi solto e chegou na casa ali de Maria, mãe de João, Marcos, muitas pessoas estavam ali reunidas ali orando. Então, irmão, a oração é muito importante quando a gente orando por irmão, aquele irmão está enfermo, então ora, irmão. Ah, mas não está acontecendo nada. Ora, continua orando para aquela pessoa, porque Deus vai, o tempo determinado por Deus vai acontecer. Então, não importa a hora, o momento, mas vai acontecer. Se você continuar firme, estava ali firme, orando para Pedro, e Pedro foi liberto, e o anjo, Deus ouviu a oração daquelas pessoas, e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. É assim, Deus vai libertar você de uma enfermidade, libertar você de uma dívida, de um problema, de uma situação na sua vida que se encontra, Deus vai fazer algo, irmão, mas não queira você adiantar o lado, deixa Deus fazer, tá, irmão? Amém, meus irmãos. O que o Espírito Santo me mostrou aqui, às vezes nós ficamos tão preocupados quando estamos fazendo a obra do Senhor, porque sim, o inimigo ele se levanta, meu irmão, minha irmã, o inimigo ele vem contra nós porque ele quer nos parar, porque ele quer que nós venhamos desistir de fazer aquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos para fazer. Aqui nós vemos Pedro, aqui o Espírito Santo me mostrava assim, olha, Pedro, ele confiava em Deus, ele confiava de tal forma que ele estava dormindo. Quando o Senhor é importante, como meu marido falou, a igreja está sempre em oração pelos irmãos.
Então, meus irmãos, cabe a nós que somos igreja orarmos por vocês, vocês orarem por nós, como nós oramos sempre, para todos. Nós entregamos todos aqueles que vão nos seguir, que estão nos seguindo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo quer pôr impedimento, o inimigo quer nos derrotar. Mas o Espírito Santo me mostrou ali, olha como Pedro, ele estava confiando em Deus. Ele não estava com medo do que Herodes e ali os judeus podiam fazer contra ele. Eles já tinham, aniquilado um, mas Pedro era um servo do Senhor e Deus, ele tinha propósito. Pedro ainda tinha muita obra para fazer na vida, né? Não é assim, meu irmão. O inimigo não vai matar você assim. O inimigo vai me destruir, ele é forte, ele é poderoso. Não. Se você confiar em Deus, se Deus tem um propósito na sua vida e você está no centro da vontade de Deus, o inimigo ele não vai conseguir parar você. Ele não vai te destruir. Tanto é que o Espírito Santo mostrou, olha, Pedro estava sem sandália, estava dormindo ali tranquilamente, sem a capa dele, ele estava descansando. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que nada de mal ia acontecer para ele, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E a gente vê ali, meus irmãos, Pedro, antes, quando ele andava ali lado a lado com Jesus, Pedro cometeu ali vários erros, mas ele se consertou, ele era muito usado por Deus, ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, ele pregava para os judeus, para os não-judeus, e ali nós vemos o descansar. Descansa, minha irmã, descansa, meu irmão, não tenha medo do que o inimigo ou do que o homem possa vir querer fazer contra você. Você tem um Deus lá de cima, lá no alto, que ele cuida de você, que ele te guarda, que ele te livra na hora certa, no tempo certo. Amém? Aqui nós vemos que quando Deus enviou o anjo ali para libertar Pedro, para tirar ele daquela prisão, Pedro estava ali dormindo, sono dos anjos, ali tranquilo, sereno. O anjo, para acordar ele, teve que tocar no ombro dele. Você vê? Ele não viu nem a luz que se clareou. Fala ali que acendeu uma luz forte lá dentro. Você vê? Ele estava guardado por 2 guardas, 2 oficiais ali cuidando dele. Ele estava acorrentado e ele estava dormindo tranquilo, E quando Deus enviou o anjo, meu irmão, o inimigo, ele fica cego. Quando nós estamos em perigo, Deus ele vem e cega, né, amor? Ele cega o inimigo. O inimigo não consegue nos ver. Ele não consegue, amor, nos enxergar, né? Com certeza não. E ali você vê que história linda, que coisa assim tremenda. Pedro teve que ser tocado pelo anjo para poder acordar. Ele nem viu a claridade da luz. E ali ele pôs a sandália, colocou a capa nas costas e as correntes já caíram ali das mãos, dos pés dele. E ali ele foi seguindo aquele anjo. E ali a gente vê que o anjo foi na frente de Pedro e as portas foram se abrindo sozinhas, Foram se abrindo pelo poder de Deus. Minha irmã, você está preocupada com o quê? Meu irmão, você está preocupado com o quê? Por que vocês estão preocupados? Que a porta não vai se abrir? É o poder de Deus que vai abrir a porta, minha irmã. Não é você, não é o médico, não é o remédio, meu irmão, não é o dono da empresa, não é lá o RH da empresa que vai abrir a porta para você. É o poder de Deus, amém? É o poder de Deus que abre as portas para nós, amor? Deus, ele mostra assim, olha, fiquem firmes, confiem, façam a minha obra, faça aquilo para que eu mandei vocês. Eu coloquei algo na mão de vocês, façam, fiquem firmes no meu caminho, obedeçam aquilo que eu estou falando para vocês e deixa que o resto eu vou cuidar. Não se preocupe, eu vou abrir as portas, tudo tem o tempo certo, minha irmã. Mas está demorando. Não está demorando. Aos olhos da nossa carne, sim, as coisas parecem ser demoradas, mas Deus, irmã, Deus,
Ele tem o tempo certo de abrir as portas, né? A igreja estava orando por Pedro, e não era naquela hora, a igreja já estava orando, não é, amor? Mas Deus não abriu a porta na hora que a igreja começou a orar. Não, minha irmã, não, meu irmão. Deus, Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo que Ele tem que abrir aquela porta para você. Não se preocupa. Deus faz tudo na hora certa. Deus faz tudo na hora certinha. Pergunta para o meu marido se foi fácil esperar ali 2 anos buscando em Deus a minha cura. Foi fácil, amor? Não. Foi assim, tranquilo? Além de eu estar naquela situação de completa loucura, tinha problema de emprego, né, amor? Tinha o filho, que era pequeno, que tinha escola, que ia para a escola, tinha as contas a pagar, tinha comida para pôr na mesa, era luta em cima de luta, mas tanto ele como meu filho, como os pastores, os irmãos, né? As irmãs do ministério que a gente frequentava na época, lutavam, ajudavam, né? Comprava remédios, né, amor? Com certeza. Porque não era suficiente, o salário do meu marido era pouco. Então, assim, continua, minha irmã. É fácil? Não é, não. Não. Fichinha? Não, não é. Tudo que nós vamos fazer com relação à obra de Deus não é fácil, não é da noite para o dia, não. Mas tudo acontece com perfeição, não é, amor? Com certeza. Deus deu a cura para mim com perfeição, com detalhes. Melhorou, melhor. Isso. Melhor que antes. Minha irmã, é assim. Eu sei quem eu era antes de ficar louca. Eu sei quem eu era, como eu era. Deus, Ele não só me deu a cura, Ele acrescentou. Melhorou melhor. Ficou melhor ainda. Ele acrescentou na minha vida com libertação, com transformação. Ele me fez uma pessoa nova, diferente. Como diz, né, irmão? Fez uma limpeza, né? Tudo que estava ali. Tirou as coisas ruins, minha irmã, as coisas velhas. Lembra que eu falei no outro vídeo do fermento velho, né? Nós precisamos deixar o fermento velho sair para que venha fermento novo, minha irmã. Para que nós possamos ali estar distribuindo boas coisas, né? Para que nós venhamos ter amor, né? Para que nós venhamos ficar dedicadas ao Senhor, dedicadas aos nossos irmãos na fé. Oh, minha irmã, meu irmão, abram os olhos. Eu tenho orado para que Deus Ele esteja abrindo os olhos de vocês, para que Ele esteja abrindo a visão espiritual de vocês, para que vocês consigam ver. Ver o quê? Ver a transformação, minha irmã. Ver aquilo que está errado. Tirar, né, a velha criatura, as coisas da velha criatura, para que a nova criatura ela possa crescer, ela possa expandir, né? Você precisa olhar para a palavra de Deus com carinho, minha irmã, com zelo. Você precisa ler, como eu sempre falo, esmiuçar a palavra de Deus. Lê a palavra, minha irmã, e lê de novo, lê de novo, lê de novo. Eu estou lendo aqui essa palavra para vocês no livro de Atos, capítulo 12. Eu li do versículo 6 até o 11. Assim, olha... Lê o capítulo todo, esmiuça esse capítulo, vê de novo, lê outra vez. E, irmã, não lê a Bíblia assim, ó, como se você estivesse miando, chamando gato. Não, lê com voz altiva, para que os seus ouvidos possam ouvir a palavra. Eu falo para o meu filho tem o hábito, é novo, lê bem rápido, e ele tem o hábito de pegar e ficar assim. E ali ele está lendo. Eu falo, filho, a palavra de Deus não. A palavra de Deus nós temos que ouvir. Ouvir o quê? O que a nossa boca está falando. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, né? Tem que ser pronunciada, né? Que nós, né?
nós somos libertos, nós somos curados, nós somos ali alimentados pela palavra quando nós ouvimos a palavra. Como que você vai ouvir aquilo que você não fala? Né? Não, nós temos que falar. Fala. Minha irmã, como eu peguei aqui a Bíblia, olha, Atos capítulo 12, versículo 6 em diante. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes, e aí você vai lendo e você vai ouvindo a sua voz. E através da sua voz você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela cura, minha irmã, ela sara, ela liberta, ela move a mão de Deus a nosso favor. Então, ouçam a palavra, leiam a palavra, esmiuçem a palavra, para que ela venha agir na sua vida, para que Deus ele venha operar na sua vida. Então, não fiquem lendo a palavra como se fosse um livrinho qualquer. Isso aqui, minha irmã, isso aqui é o poder de Deus. Está aqui, ó, está na minha mão. Está na minha mão. Deus me deu isso aqui. Para quê, minha irmã? Não foi para ficar em cima do armário, da estante, do rack, pegando pó, né? No criado mudo, pegando pó. Não foi para mim pegar nas mãos só quando eu vou lá no meu ministério, sentar na cadeirinha, e aí o pastor fala, abre a sua Bíblia, E ele abre, e você ouve ele, e você acompanha com seus olhos. Deus deu isso aqui para nós. Quando ele deu isso aqui, ele falou, toma, eu estou te dando poder. Eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando um manual de instrução. A Bíblia é um manual para nós lutarmos contra o poder das trevas, poder aí do inimigo que nos cerca, que nos rodeia todo o tempo, né, amor? Todo tempo o inimigo, ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar não só te destruir, mas destruir todos ao seu redor. Minha irmã, quando você é afetada, tua casa toda fica afetada. Todos ficam abalados, todos enfraquecem. Então não se deixe enfraquecer, não se deixe abalar. Quando você se sentir amedrontada, quando você se sentir, meu irmão, enfraquecido, pega o poder de Deus na sua mão. Pega o poder de Deus e fala, Espírito Santo, me ajuda para que eu venha esmiuçar a palavra. Fala comigo através da palavra. Me dá uma palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus tem poder. Ele deu autoridade para nós. Ele nos dá força. Ele nos consola. Ele nos levanta através da leitura da palavra, através da adoração, de nós adorarmos a Ele com louvores. Se você ler a Bíblia, fala aqui a respeito de louvar a Deus. Miriam louvou a Deus, né? Josué dançou. Ele dançou para Deus. Então assim, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos adorar a Deus. Paulo e Silas, meia-noite, eles estavam cantando louvores de adoração a Deus. Eles estavam na prisão, mas eles estavam o quê? Orando e adorando a Deus com louvores. Meia-noite, a boca deles não fechou. A situação não fechou a boca deles. Não é, amor? Com certeza. Deixa eu dar uma explicação bastante rápida e né, naquilo que o Espírito Santo está nos dando. Amém. A palavra de Deus é Deus e Deus é a palavra. Vamos entender isso aí. A palavra, quando você fala, ela vai e ela cumpre aquilo que foi determinado. Quando Deus fala assim, haja luz, houve luz, só para vocês entenderem. Ele criou o mundo na palavra. E nós, quando nós lemos a palavra, a boca fechada, ela não faz efeito. Mas quando nós abrimos a boca e falamos, ela faz efeito. Porque você está ouvindo, ela vai entrar. Você ouviu, ela entrou no seu ouvido e ela vai fazer efeito naquilo que você está falando. Agora, se você ler de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, ela não vai fazer efeito. Tem que ser com indecência, né? Fazer as coisas certas. Indecência. E eu vou falar outra coisinha muito importante aqui, ó. Herodes quis matar o quê? Pedro. Ele matou Tiago e depois ia matar Pedro. Ia matar Pedro. Então eles prenderam na noite, no outro dia ia ser morto.
Aí por essa época, o rei Herodes, ele começou a perseguir as pessoas da igreja. Então, Herodes começou a perseguir. E aqui você vê, assim, mandou matar a espada. Mas quando viu que isso agradou os judeus, ele mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa do pão sem fermento. Então, irmão, às vezes, o inimigo, ele quer agradar algumas pessoas. Ele quer agradar, ele usa a pessoa para fazer um mal para outra pessoa. E aquelas pessoas, ele quer agradar aquela pessoa que quer também o mal seu. Então isso acontece no dia natural das nossas vidas, no dia a dia da nossa vida. Mas Deus nunca vai deixar que nada venha acontecer com você, irmão. Nada disso vai acontecer. Se você está na presença de Deus, nada disso vai acontecer. Você viu que Deus enviou o anjo lá e tirou Pedro da prisão. Quer dizer, tinha 2 guardas dos 2 lados dele, mais no portão, na entrada do portão. Você vê que o anjo entrou lá, acordou Pedro, tirou Pedro para fora, ali da prisão, e nenhum deles viu. Então Deus faz isso, irmão. Então fica tranquilo, vai em frente, tá, irmão? Deus é fiel, minha irmã. Deus é fiel, não se preocupa. Deus está enviando um anjo. O que o Espírito Santo falou nessa palavra para mim é: diga que eu estou enviando um anjo para abrir as portas. E no tempo certo a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Então, meu irmão, minha irmã, coloque na presença de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Aquilo que Deus colocou na sua mão. O que é que Deus colocou na sua mão? Minha irmã, Deus colocou a Bíblia, a palavra dele. E ele disse: ide, não se esqueça. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A todos. Pregue o evangelho de Deus. Fale da palavra do Senhor. Dentro do pronto-socorro, dentro do hospital, onde você vai fazer exame, na prisão. Fale, meu irmão, fale, minha irmã, dentro do mercado, dentro da farmácia, dentro do salão de cabeleireiro, não importa onde você estiver. Deus te dá uma oportunidade ali, Deus, ele promove uma oportunidade para você falar da palavra. Fala da palavra. Não, eu estou no pronto-socorro aqui, eu estou morrendo de dor. Eu sou craque nisso, minha querida. Quantas vezes eu preciso ir para o pronto-socorro para tomar injeção, para tomar remédios na veia, para que as dores aliviem? E eu estou aqui. E lá dentro do hospital eu começo a orar. Eu falo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Por que hoje o Senhor me trouxe aqui? Por quê? E ali eu começo a olhar para as pessoas enfermas, eu começo a olhar para todos que estão ao meu redor. Eu não fico lá dispersa, olhando para mim: ai, coitada de mim, que pena de mim, ai, de novo eu vou tomar agulhada. Não, eu começo a orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Se eu estou aqui, eu sei que tem um propósito aí. Eu vou orar. Eu oro pelo médico, eu oro pelas enfermeiras, eu oro pela moça da recepção. Eu vou orando até a hora de eu vir embora para casa. Chego em casa, eu agradeço, louvo e glorifico o Senhor pelo que Ele fez naquele dia por mim. Faça isso, minha irmã, independente da situação. Louve, adore e glorifique a Deus. Amém? Glorifique o Senhor por tudo que Ele fez no seu dia. Que vocês entendam o que é a Páscoa, o que é a comemoração da Páscoa. A Páscoa não é ovinho de chocolate. Pode comer, minha irmã, não tem problema não tem nada demais. Mas o verdadeiro motivo de nós comemorarmos a Páscoa foi pela morte, o sacrifício vivo que Jesus fez por mim e por vocês. Pela ressurreição dele, Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos também ter a nossa vida eterna. Esse é o motivo de comemorarmos a Páscoa todo ano. Amém? A Páscoa é uma comemoração, uma festa bíblica verdadeira. Não é igual Natal, Ano Novo, aniversário que a gente faz e refaz, não. A Páscoa é uma coisa da Bíblia, que nós devemos estar sempre ali agradecidos, glorificando ao Senhor pelo sacrifício vivo dele, por ele ter derramado o sangue dele ali por nós. Amém? Recebam aí uma feliz Páscoa para vocês, recebam a bênção de Deus sobre a vida de vocês, minha irmã, meu irmão. Recebam aí força, sabedoria, capacitação do alto, para que Deus possa abençoar vocês na hora de falar da palavra, do evangelho dele. Amém?
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.